Hoje eu quero compartilhar contigo a respeito de promessa. Por isso, pega a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 3. Gênesis 12, verso 3. Diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos nesse texto, e o contexto do que o texto trata é o chamado de Abrão. Deus vem até Abrão e faz um convite a ele. Deus convida Abraão para fazer parte de um plano que Deus tinha. De, através de Abraão, Deus fazer uma grande descendência e também abençoar todas as famílias da terra. Abraão foi chamado para fazer, através de Abraão, Deus estabeleceria uma grande nação. Uma nação como propriedade particular de Deus. Uma nação como exclusiva de Deus, para que Deus, através dessa nação, pudesse manifestar a sua glória sobre toda a terra. Deus chama Abraão para estabelecer esta nação. É interessante que Deus, quando faz o chamado, junto com o chamado vem uma promessa. A promessa é: você vai ter uma descendência e essa descendência será numerosa. E através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esta era a promessa. Junto com o convite, Deus coloca a promessa. Deus estabelece a promessa. Só que é interessante que Abraão, ele não tinha filho. A esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Abraão tinha aproximadamente, nesse momento, no momento deste chamado, Abraão tinha 75 anos. E Sara, sua esposa, ela era estéril. Ela devia ter uns 65. E era estéril Sara, os dois já eram avançados de idade. Mas Deus havia feito uma promessa e um chamado primeiramente. Abraão então responde ao chamado de Deus, aceita o convite e ele vai para onde Deus havia falado. Deus falou: Abraão, sai da tua terra e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão então segue a Deus, ele ouve a voz de Deus e ele faz assim. E Deus, através disso, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus então estabelece uma aliança e nesta aliança é onde Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara. Antes Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. E passaram-se então a chamar Abraão e Sara. Deus então estabelece uma aliança com eles. E nessa promessa, nessa aliança, através dessa aliança, Deus estabeleceria os seus planos, os seus propósitos na vida de todas as famílias da terra. Através da vida de Abraão, a promessa viria sobre todas as nações. Deus então faz essa aliança. E a aliança, nós sabemos que o conceito de aliança muitas vezes, ela traz o conceito de uma troca. Deus tinha feito o convite e tinha dado uma promessa. Abraão não tinha filho. E dentro da aliança que Deus estabelecer, Deus concede um filho a Abraão. Deus cumpre a sua promessa. O cumprimento da promessa era que Abraão teria um filho. Então Abraão tem um filho e ele coloca o nome desse filho de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Só que Deus, como parceiro de aliança, Deus queria que Abraão cumprisse a sua parte da aliança. A aliança, ela é uma troca, como eu estava falando. Tudo que é de um passa a ser do outro. Deus então pede o sinal da aliança de Abraão. Deus pede que Abraão cumpra com a parte dele na aliança. Deus chega um momento que aquilo que havia sido a promessa, que era Isaac, o filho da promessa, Deus pede que Abraão dê Isaac em sacrifício. E Abraão, então, em obediência a Deus, sabendo que Deus poderia ressuscitar Isaac ou até mesmo dar um outro filho para ele, Abraão já estava com 100 anos de idade nessa época. Abraão, então, pega e leva seu filho para ser sacrificado. E ele mesmo vai sacrificar Isaac a Deus. É interessante que no momento que eles estavam subindo ao monte onde Deus havia falado para que Isaac fosse sacrificado, Isaac mesmo percebe e fala: Pai, eu vejo a lenha, eu vejo a faca para o sacrifício, porém eu não estou vendo o cordeiro. Abraão então fala algo que foi determinante para que lá na frente Deus depois pudesse cumprir a sua parte da aliança, porque Abraão foi e cumpriu. Abraão fala assim: Deus proverá o cordeiro.
Isaac então é colocado sobre o altar e no momento que Abraão estava para colocar a faca, para realmente sacrificar Isaac, o anjo do Senhor aparece e diz: não faça assim. Conheço o teu coração agora, Abraão. Não precisa sacrificar o menino, porque vejo que tu és fiel. Então Abraão fez a sua parte. Deus livrou Isaac da morte, mas Abraão foi até o fim e ele iria até o fim, ele realmente sacrificaria Isaac. Como parceiro da aliança, a parte dele ele estaria dando. E foi isso que determinou que Deus lá na frente, depois, desse o cordeiro dele, para morrer no lugar do homem, como a parte dele da aliança, como oferta de sacrifício. Abraão foi fiel e cumpriu a parte dele. E Deus, muito mais do que o homem, muito mais do que nós, Deus sempre é fiel e cumpre a parte dele. Como parceiros da aliança, Deus cumpriu a parte dele, dando o seu filho para morrer no lugar do homem. Dando o seu filho para ser sacrificado como Salvador de toda a humanidade. Mas é interessante que quando Deus faz um convite, Deus coloca uma promessa e Ele cumpre a promessa. Deus tem promessas para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei o quanto você está ouvindo Deus. Ouvir Deus, quando nós falamos ouvir Deus, é através da leitura da palavra de Deus. Se você ler a Bíblia vai falar contigo. E através dessa leitura, você vai ouvir a voz de Deus. E assim você vai ouvir um convite e uma promessa. Eu oro para que você possa aceitar o convite de Deus, para que você receba a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe a tua vida.